As muralhas não resistirão à ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. As barreiras caem. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pergunte ao Padre. Vamos lá. Padre, hoje uma pessoa veio me dizer que todos os homossexuais estão condenados ao inferno e que isso está na Bíblia, mas eu tenho amigo homossexual e são pessoas muito boas. Me tira essa dúvida. Bom, é uma questão muito delicada e que deve ser tratada da forma que merece, de forma respeitosa e caritosa. Isso não podemos negar. Então, primeiro, o fato da pessoa ser homossexual não significa que ela não pode ser boa, que ela não possa exercer o bem, a caridade. Segundo, o fato da pessoa ser homossexual não quer dizer que ela já está condenada ao inferno. Não se pode dizer isso e ninguém nessa terra tem atribuição para fazer isso. E terceiro ponto, a igreja sempre distinguiu uma coisa da outra. Uma coisa é a pessoa do homossexual, outra coisa é o homossexualismo. Uma coisa é a tendência homossexual, outra coisa é a relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. O que a igreja reprova é o homossexualismo, a relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. Veja a grande diferença que uma coisa tem da outra. Agora, o drama dos homossexuais é o drama de todos os homens e mulheres da terra, que uma vez marcados pela concupiscência, ou seja, que é a tendência para o mal, incorrem em decisões erradas, incorrem muitas vezes em caminhos que não condizem com a nossa fé cristã. Então, essa luta pela santidade é de todos nós e não de uns e de outros. Agora, uma coisa é muito certa e a igreja diz: a homossexualidade não é o caminho do plano de Deus. Por quê? Contradiz a própria natureza do ser. Homem e mulher, Deus os criou. O homem deixará sua casa e se unirá à sua mulher. Isso não é simplesmente a palavra de Deus que está dizendo ou alguém que disse. Isso está na própria natureza humana e isso não se pode negar. Do ponto de vista da fé, não corresponde ao cristianismo o homossexualismo. Agora, o homossexual, ele é convidado pela igreja a viver castamente, viver a castidade, ou seja, a não viver o homossexualismo no sentido de relação sexual entre duas pessoas. E essas pessoas, uma vez que não conseguem se abster dessa prática, que não conseguem se afastar dessa prática, elas devem ser acolhidas, amadas e ajudadas pela igreja e por todos nós cristãos católicos. Devem ser acompanhadas sim e até mesmo serem ajudadas nesse caminho difícil para muitos destes. Então, os homossexuais cristãos são convidados à castidade e à continência, ajudados pela caridade cristã. Isso é muito certo. Então, no ponto de vista da fé, não condiz com aquilo que a igreja prega e aquilo que a igreja ensina. No entanto, estes homossexuais devem ser respeitados, devem ser acolhidos e, como eu já disse, devem ser ajudados. Então é preciso que nós entendamos bem isso e não compete a nós julgar ninguém. Então tem que ficar muito claro isso no nosso coração. A igreja reprova a atividade sexual entre duas pessoas do mesmo sexo, mas ela não reprova e não condena a pessoa do homossexual. A igreja, como mestra, ela ensina o caminho da verdade e a igreja, como mãe, ela acolhe a todos, sem distinção. E é isso que tem que ficar muito presente no nosso coração. É muito bonito compreender essas coisas. É muito bonito também nós termos a liberdade de pregar aquilo que nós acreditamos como verdade, porque é verdade revelada, mas também entender as fraquezas do ser humano e ajudá-los a levantar nas suas quedas. Esse é o verdadeiro cristianismo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Padre, eu gostaria de saber o que eu faço com uma imagem quebrada. Bom,
uma imagem de um santo, de uma santa, uma imagem de Cristo, é sempre um símbolo do sagrado, é sempre um sinal do sagrado, né? Mas simboliza a presença do sagrado, assim quero dizer. Mas Deus não está ali naquela imagem, Deus não está presente na imagem, mas aquela imagem tem um poder de representatividade, no sentido de que é sinal da presença do sagrado, é sinal das maravilhas de Deus, até porque a gente sabe perfeitamente bem que Deus também age através dos sinais. Agora, quando uma imagem quebra, ela perde a força de ser sinal. Quando uma imagem quebra, ela perde a força do seu simbolismo, entende? Já não faz mais sentido tê-la conosco, por assim dizer. Agora, se não pode ser restaurada, nós deveremos descartar essa imagem de um modo digno. Se for uma imagem de gesso, nós podemos terminar de quebrá-la com muito respeito, isso não é pecado nenhum. Podemos enterrá-la no fundo da horta, por exemplo. Se é de madeira, nós podemos queimar e podemos também enterrar as cinzas debaixo da terra. Então, esses são alguns dos caminhos possíveis para quando uma imagem acidentalmente foi quebrada ou coisa do gênero. Então, repito, é sinal do sagrado, simboliza a presença do sagrado, mas Deus não está nela. Uma vez quebrada, ela perde essa força de simbolismo. Então, respeitosamente, pode ser descartada de uma dessas maneiras que eu já expliquei até aqui. Pois bem, espero que você tenha compreendido e aprendido mais a respeito daquilo que nós acreditamos. Deus abençoe você. As muralhas